Olá, amados, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o irmão Midlane e desde já quero informar aos nossos irmãos que o nosso canal não vai mais chamar-se Temas de Isaías, mas sim Ministério Albigeses. Então, quero pedir que o irmão possa deixar o seu like e que não se preocupe, irmão, o nosso canal só irá mudar de nome, mas o conteúdo e a missão será a mesma. Então, desde já, convido o irmão a se inscrever e mais uma vez a deixar o seu comentário. E agora vou apresentar aqui o meu colega, irmão Júlio. Possa saudar nossos irmãos. Olá, amados. Muito bom estar com eles mais uma vez, para nós tudo aqui debatermos. Dizer que essa novidade é muito boa, né? Isso mostra que o ministério está a crescer. Nós compreendemos de uma forma mais integral que é necessário mudarmos o nosso nome ou o nome do canal para que possamos abranger mais as escrituras. Porque se nós deixarmos temas em Isaías, vamos perceber que vamos apenas nos limitar no livro de Isaías, embora isso seja muito bom, porque o livro de Isaías é como se fosse a Bíblia completa. Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías também tem 66 capítulos. Então, isso é muito bom. Nós vamos continuar falando sobre temas no livro de Isaías, vamos falar sobre meditações. Convidar o irmão a se inscrever, se ainda não se inscreveu, mas possa agora acompanhar-nos de mais perto, cada detalhe, cada atualização. Isso será importante para nós, porque este novo nome, Ministério Albigeses, vem para reforçar-nos a trabalhar de forma mais ativa na obra da pregação do Evangelho. Muito obrigado, irmão Júlio. E, irmão Júlio, para hoje, como um dia muito especial, sabemos que acabamos de anunciar que o tema, o nome do nosso canal não será mais Temas de Isaías, mas Ministério da Vigilância. Então, isso eu conto como um dia especial. Exato. Então, o que o irmão traz de hoje é importante. Exatamente. Hoje nós vamos fazer algo muito diferente, que é um debate. Nós nunca tivemos um debate aberto, nunca tivemos um estudo de perguntas e respostas, onde vamos escavar mais a Bíblia. Esse talvez será um dos vídeos mais longos que nós já gravamos e lançamos. Então, convidar as pessoas que nos acompanham a ver até o final, para não cortar no meio e não entender o conteúdo completo. Seria bom acompanhar para não distorcermos o sentido ou o significado do que estamos aqui a falar. Então, também nós encontramos que essa forma de aprendizagem, de perguntas e respostas, é como Jesus no seu ministério trazia. Exatamente. Esse é o método certo. Fazer questões para impulsionar a mente que está a ser questionada a escavar mais as escrituras. Então, esse é o método que vamos usar hoje, com o tema Dom Profético. Exatamente. Muito obrigado por ter deixado o tema. Então, para começar, irmão Júlio, o que é dom profético? Muito bem, vamos à Bíblia, no livro de Números. Números 12, versos 6. Aqui diz algo muito importante. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Exatamente. Então, a pergunta para o irmão, ou a pergunta do irmão, o que é dom profético? A resposta é: dom profético é graça e privilégio que o Senhor nos concede de, através da profecia, nos instruir sobre o que irá acontecer e o que Ele quer de nós. Ele nos dá um posicionamento perante o grande conflito iniciado nos céus entre Cristo e seus anjos e diabo e seus anjos. Nós sabemos que esse conflito foi por causa do diabo. Ele quis ocupar o lugar de Jesus e, sendo assim, foi necessário ser expulso do céu. Então, esse conflito veio envolver os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas quando Deus fez os nossos primeiros pais, o objetivo dele é que esses se assemelhassem a ele, em estatura física e mentalmente. Ou seja, o homem, depois de ser criado, teria mais conhecimento do que já tinha quando foi feito. Esse era o objetivo de Deus. Então, que o povo de Deus hoje tenha a mesma característica do primeiro Adão. Isso só é possível através da instrução que Deus nos dá cotidianamente, através do Espírito de profecia. Por isso que ele diz: se houver no meio de vós um profeta, eu, através de sonhos e visões, me comunicarei a ele, para que ele faça chegar essa mensagem até o seu povo. Então, isso é o dom profético. Nós vimos isso já profetizado por João, né? No livro de Apocalipse. Sabemos que é o último livro da Bíblia. João escreve algo muito importante. Ele diz que a igreja remanescente
são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, Exatamente. que é o espírito de profecia. Isso é Apocalipse 19, versos 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, o espírito de profecia é que é o dom profético. Deus inspira os seus filhos através de visões e sonhos para que esses possam ver acontecimentos vindouros, possam contemplar a situação em que o povo está inserido no presente. Por isso que para cada tempo existe uma mensagem especial dada exatamente aquele tempo por Deus, para que o povo de Deus não possa andar sem que tenham um pastor. Por isso que Jesus disse que eu sou o bom pastor, eu conduzo as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A voz de Jesus é o espírito de profecia. Esse é o seu testemunho, dado especialmente à igreja dele, que são os remanescentes, para que esses possam se tornar um instrumento bom nas mãos de Deus. Exatamente. E eu gostei muito da explanação do irmão. Só que agora veio uma dúvida. Sim, o irmão explicou bem o que é espírito de profecia, mas agora, como é que esse espírito de profecia podia se manifestar no nosso tempo e nos tempos passados? Como é que isso aconteceu? Exatamente. Vamos recorrer à história, porque nós somos um povo historicista. Estudamos a Bíblia junto com a história para poder compreender os fatos no tempo que aconteceram e no local que isso tudo sucedeu. Quando nós olhamos para a era de supremacia papal, muito bem conhecido, que iniciou no ano 530, quando a Roma, que era a Igreja Católica nesse caso, governou todo mundo, tornou-se a supremacia papal, trouxe trevas morais para todos os países da Europa e outros continentes, Europa e América. Dessa maneira, fez com que muitas pessoas não conhecessem mais a lei de Deus. Então era necessário que nos tempos passados Deus instruísse seus filhos para recorrerem de novo à Bíblia. E em todos os tempos houveram homens fiéis, conforme diz a Bíblia, que foram usados por Deus para serem esses atalais em todos os tempos. Deus não nos deixou sem instrução. Por isso que a Bíblia diz em Amós 3, versos 7, que o Senhor não fará coisa alguma sem se anunciar aos seus servos, os profetas. Então, através dos profetas, Deus tem falado hoje e falou nos tempos passados. Isso podemos confirmar aqui no Grande Conflito. Venham comigo, no capítulo 4, ainda no início, diz assim: em cada época houve testemunhas de Deus, homens que acalentavam fé em Cristo como único mediador. Essa é a primeira característica. Ter Cristo como nosso único mediador. Porque Paulo disse muito bem: sabeis vós que Cristo é o vosso único mediador, sendo mediador entre o homem e Deus. Então, ter essa fé nos faz primeiro homens ou igreja verdadeira. Ter Cristo como mediador. A segunda coisa é que mantenham a Escritura Sagrada como a única regra de fé. Esse é o segundo elemento. Manter a Bíblia como a nossa única regra de fé. Por isso que em Salmos 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então precisamos meditar nessa palavra para que possamos ter ela como a nossa regra de vida. As nossas obras devem estar pautadas nos princípios divinos inspirados na sua palavra, que é a Bíblia. Por isso que Cristo, orando ao Pai, intercedendo pelos discípulos, disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus é que nos santifica, a palavra de Deus é que nos modifica o nosso caráter para possamos tê-la como nossa regra de fé. E a terceira coisa é: e santificavam o verdadeiro sábado. Porque o que Roma fez, ou o que a supremacia papal fez, foi afastar o sábado da lei de Deus. Mas nós sabemos que o sábado é o mandamento principal dos 10, que identifica Deus como o Criador dos céus e da terra. E Ele é que fez todas as coisas. Então, o diabo tem tentado destruir esse mandamento desde os séculos passados. Isso aconteceu através de Roma, foi afastado o sábado verdadeiro e colocado a uma apostasia, onde povos eram guiados em trevas. Então era necessário que Deus inspirasse pessoas, conduzisse-lhes a Bíblia, para eles verem a verdade. Por isso que diz: em todos os tempos, Deus usou homens para que pudessem chamar o mundo a ver a verdadeira luz, não aquela que Roma estava a apresentar. Uma verdade, aliás, uma palavra que fosse em conformidade com as nossas ações, nos deixassem confortáveis nos erros que nós temos praticado. E não é isso que Deus quer. Deus prefere nos educar com vara do que nos perder. Ele prefere que doa hoje, mas que aquilo gere o que? Transformação no nosso interior, para a nossa própria salvação. Eu gostaria de ler aqui mais,
aprofundando, eu queria chamar os irmãos a vermos mais uma situação, porque quando Deus interviu naquela situação da supremacia papal, ele usou os valdenses e albigenses. Esses eram povos que nunca abandonaram a escritura. Quando as igrejas começaram a se render perante o reino satânico, a supremacia do diabo, houve sempre um povo que se retirou das igrejas para viver entre montanhas e vales. E lá eles educavam seus filhos a crescerem nos princípios de Deus. Isso durou cerca de 1000 anos, afastado das cidades, onde eles cresciam e criaram sua própria cultura, pautada onde? Na Bíblia, onde crianças eram ensinadas desde a meninice a serem mártires, a viverem para pregar, a serem usadas como missionários de Deus. Então, essa era a verdade que deveria reluzir em todo o mundo. E ainda diz a profecia que se essa verdade reluzisse em todo o mundo, se fosse ouvida em todo o sítio, a supremacia papal teria caído. Exatamente. Ou seja, o reino do diabo não suporta a verdade. Sim. Não consegue combater as verdades. Por isso que nós devemos pregar dentro e fora do tempo. Porque somos confiados essa importante missão de combater as trevas para que elas não possam ter vitória sobre a vida dos homens, principalmente da igreja, que é um utensílio importante. Diz aqui que quando os valdenses pregaram essa mensagem, eles foram perseguidos e torturados, mas aquela mensagem, ou aquele sangue derramado, era a semente da igreja. Quanto mais morriam, mais pessoas se arrependiam, se convertiam. Então, isso aconteceu até que Deus levantou um homem chamado John Wycliffe, que foi considerado a estrela da manhã da reforma. Exatamente. Ou seja, John Wycliffe foi uma pessoa que cresceu dentro da igreja católica, instruída segundo Roma, segundo aquela verdade. Aquela verdade de lá, não boa. Sim. Nós sabemos como é. Sim. Uma verdade não verdadeira. Então, sendo assim, quando Deus levanta John Wycliffe, ele começou a escavar a Bíblia e analisar os dogmas papais, vendo se Roma ensina isso. Será que está pautado na Bíblia? Sendo assim, ele começou a pregar que aquilo não era verdade. Começou a julgar os erros. Então, essa é uma das qualidades do dom profético. Quando Deus levanta um profeta, ele não vai de acordo com os nossos apetites, as nossas satisfações. Ele não vai de acordo com as nossas obras. Mas ele vai mostrar a verdade de Deus. Se a verdade de Deus é contra as nossas ações, ele vai dizer. É aquilo que aconteceu com John Wycliffe. John Wycliffe foi um verdadeiro profeta e reformador, porque ele reformou a sua vida e reformou a vida da igreja. Exatamente. Mesmo sabendo que a sua vida estava sendo colocada em risco, ele se tornou alguém disposto a morrer pela palavra de Deus. E ele não recua em nenhum momento, como aconteceu com outros. Houveram reformadores que entraram na reforma, mas abandonaram por medo de perder a cabeça. Mas hoje, Deus chama homens que estejam prontos a perder a cabeça. Não sei se eu não me quero comentar alguma coisa. Não, é bom. Exatamente. Então, isso aconteceu por quê? Porque Deus estava a guiar aqueles homens. Como é que ele guiar hoje? E vimos ainda aqui que John Wycliffe, além de escrever, além de ler a Bíblia, ele também escreveu. Assim como nós vimos no na Bíblia, os profetas escreveram começando de Moisés. Nós vimos Moisés escreveu 6 livros, os primeiros 5, e depois Jó, o livro de Jó. Exatamente. E aconteceu depois com outros profetas que foram nascendo e morrendo. Todos escreveram, até que encontramos Paulo, encontramos João, encontramos Pedro. Todos esses foram discípulos que se converteram verdadeiramente, tornando-se profetas. Eles escreveram aquilo que Deus os instruía. E de modo especial encontramos João, que foi a revelação de Jesus à igreja. Exatamente. Jesus se revelou para ele a dar-lhe mensagens dos últimos tempos. João viu os eventos finais. Ele viu a igreja sendo glorificada. Ele viu a igreja passando por todas essas coisas e alcançando aquilo que há de se manifestar. Por isso que em 1 João 3, verso 1, ele disse: vede com que grande amor Deus nos amou, nos tornando filhos de Deus. E ele ainda diz que ainda não se manifestou o que há de se manifestar em nós. Mas sabemos que quando isso se manifestar, será tão maravilhoso. Nós vamos olhar para as coisas atrás e dizer: foi fácil chegar aqui. O sofrimento não é digno daquilo que nós vamos alcançar, ou que nós vamos alcançar, não é digno das nossas obras, não é nosso mérito, é algo que somente alcançamos em Cristo Jesus. Então, John Wycliffe, ao compreender todas essas coisas, ele foi motivado a pregar e a escrever. Por isso que aqui diz que, diz assim, o cisma, com toda, isso no Grande Conflito, capítulo 5, exatamente. Diz assim: John Wycliffe apelou para o povo a fim de que considerasse se esses
dois sacerdotes estavam a falar a verdade ao condenarem um ao outro com o anticristo. Ou seja, no meio dessa supremacia papal, existiram dois papas que estavam a lutar por causa do poder. Ou seja, a Bíblia diz que Deus não é um Deus de contendas. Como seria possível homens que eram considerados vigários de Deus ou filhos de Deus, representantes de Deus na terra, estarem a disputar trono? Nós sabemos que Jesus disse que aquele que quiser ser maior no reino de Deus deve se humilhar. E ele tomou a bacia, lavando os pés dos discípulos para lhes dar o exemplo. Então, como é que esses homens que viviam no meio de luxo, eram acompanhados de trombeteiros, sentados em cavalos de luxo, agora estavam a disputar o trono e ser considerados vigários de Deus? Isso era uma pura mentira. Exatamente. Então, John Wycliffe falou sobre isso e ele ainda escreveu: Deus, disse ele, não mais quis consentir que o demônio reinasse em um único sacerdote, mas fez divisão entre dois, de modo que os homens, em nome de Cristo, possam facilmente vencê-los a ambos. Ou seja, Deus, nessa oportunidade, tornou as obras do diabo claras ao povo, para que o povo pudesse compreender, discernir espiritualmente, vendo que isso não era obra de Deus. Então, é o que John Wycliffe escreveu. Aqui diz, vida e opiniões de John Wycliffe. Ou seja, esse é um edital que John Wycliffe escreveu. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que os profetas, recebendo o dom profético, eles falarão, escreverão, exortando ao povo sobre os erros que está a cometer e falando sobre as coisas que vão acontecer no futuro. Né? O Espírito de Profecia tem um papel fundamental no tempo do fim, que é exortar, consolar e edificar. Então, quando o povo de Deus rejeita o Espírito de Profecia, são os primeiros passos para a apostasia. Por isso que Paulo disse que não as profecias, não extingais o Espírito Santo, examinai tudo e retém o que é bom. Então, Paulo, ao falar essas palavras, ele sabia da importância do Espírito de Profecia para a Igreja de Deus, especialmente no tempo do fim. Por isso que Deus nos deu esse utensílio importante para, ao examiná-lo, possamos crescer espiritualmente. A nossa vida seja renovada e transformada. Por isso que nós somos obrigados a defender a nossa fé. Né? Judas, isso não Judas o traidor, mas o livro antes de Apocalipse, né? Que é Judas, ele escreveu: irmãos, eu tenho muito que vos falar, mas achei importante escrever-vos acerca da vossa fé, porque é importante nós defendermos a nossa fé. Muitas pessoas são consideradas diante do céu covardes porque não conseguem defender a fé que eles têm. Praticamente não sabem quem são. Não tem identidade. Então, se nós não defendemos a nossa fé, nós não temos identidade. Quem somos nós? Se nós não sabemos dizer quais são as nossas doutrinas, não sabemos defender o que nós pregamos, e quando é a hora da verdade, entre a morte e a vida, ao lado de Cristo ou sem Cristo, nós escolhemos sem Cristo para viver. Mas a vida sem Cristo nada vai. Por isso a Bíblia diz: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, essas são reflexões que o povo de Deus precisa fazer nos tempos em que estamos a viver. Agora, muito obrigado, irmão Júlio. E agora vou fazer uma outra questão. Qual é o propósito de Deus com o Espírito que traz, no Espírito de Profecia? Porque nós sabemos que muitos não acreditam no Espírito de Profecia. Exatamente. E agora, eu gostaria que o irmão Júlio me explicasse o que Deus traz para nós de importante mesmo no Espírito de Profecia. Exatamente. Eu vou responder essa questão usando o exemplo de Ellen White, né? Que foi uma americana de 17 anos, sendo usada por Deus. Que honra. Exatamente. Foi uma entrega dessa menina. Isso mostra o coração puro quando Jesus disse que a ele não ser como as criancinhas, não entrarão no reino do céu. Está a falar da sinceridade e pureza que nós temos na nossa fase meninice e adolescente. Sim. Então, nós, nessa fase, nós começamos a fortificar o nosso caráter. Ou seja, as qualidades que nós adquirimos nessa fase nos acompanharão pela vida toda, para sempre. Então, Ellen White foi usada por Deus para situações extremamente específicas. Isso quer dizer o quê? Quando nós olhamos para a vida de Ellen White, nós vemos que ao iniciar estava-se a viver um tempo de amargura. Porque foi o grande desapontamento de 1844. Então o povo estava olhando para uma visão e leu de forma certa, acertou a data, mas gerou o evento. Vamos imaginar, irmãos, se nós estivéssemos naquele tempo, ansiamos pela vinda de Jesus. Esse é o nosso foco dia após dia. Esperar Jesus, se preparar para receber quando vier sobre as nuvens.
Mas chegar um dia e a hora em que nós estamos convictos de que a Bíblia disse, né? E Jesus não aparecesse. O irmão McLean já abandonou os teus bens materiais para subir para o seu vazio. Vendeu tudo que tinha. Sim. E fez o que com o dinheiro? Distribuiu aos pobres, conforme diz a Bíblia. Jesus disse ao mancebo, vai, vende tudo que tens e segue-me. Entender? Para ganhar o reino dos céus. Então as pessoas olharam, eu tenho muita coisa, eu vou vender o que tenho e seguir a Jesus para ganhar a vida eterna. Então muitas pessoas venderam os seus bens, muitas pessoas pregaram aquela mensagem, entre 4 americanos, 3 estavam preparados, entre aspas, por medo, né? Eles estavam preparados para subir com Deus. Mas chegou a data e ninguém subiu. Vamos ver como foi... Qual foi o sentimento? Qual foi o deles? sentimento deles? De desapontamento. Então Deus viu a necessidade naquele tempo de levantar alguém. E Deus levantou Ellen White. Então Ellen White foi uma profetisa levantada num tempo em que a igreja estava em meio a trevas. Praticamente trevas morais, porque todos começaram a abandonar a luz que tinham. Não haviam recebido ela totalmente. Então aquilo tornou-se o quê? Algo de zombaria, motivo de zombaria para eles. Zombavam daqueles que continuavam firmes, examinando a escritura para perceber o que aconteceu. Porque sabiam eles que as escrituras não falhavam, mas de que eles haviam falhado alguma coisa. E dentre esse povo estava Guilherme Miller, Ellen White e sua família, estavam vários outros. Essas pessoas, ao examinarem a Bíblia, Deus levantou Ellen White e lhes iluminou, mostrando que, olha, aquele tempo ou aquela data foi de Cristo saindo do lugar santo para o lugar santíssimo. Isso não deveria ser motivo de desapontamento, mas de júbilo. Porque as pessoas agora poderiam olhar para os céus, perceber que o dia e a hora de Jesus regressar estava mais próximo do que quando nós alcançamos a verdade. Porque quando Cristo entra no lugar santíssimo, é para consumar a obra de sacerdote. Ou seja, para terminar esse ministério sacerdotal. Para que depois disso ele possa vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, Deus deu essa instrução, não somente àquela situação. Uma vez, eles estavam indecisos sobre onde poderiam construir um edifício para alimentos. Isso é Loma Linda. Então, os dirigentes não sabiam qual seria o local certo. Deus, através de sonho, mostrou a Ellen White numa visão que aquele edifício havia sido feito perto de um sanatório, que é um hospital. E no meio daquilo tudo, houveram trabalhadores ou obreiros que entraram em discussões e fizeram com que a obra não avançasse mais. Porque não deveria estar um edifício de comidas perto de um sanatório. Então depois Deus mostrou outra visão onde o edifício estava longe do sanatório. E lá havia mais harmonia e os homens eram usados por Deus. Então ele enviou uma carta respondendo àquela situação. E eles agradeceram porque viram que Deus constantemente nos abre uma porta de solução de forma direta. Deus várias vezes usa pessoas para nos dizerem exatamente a resposta que nós estamos a precisar. Isso aconteceu. Então, aquela não foi a única situação. Outra vez, ela e seu marido participaram de uma pequena comunidade onde os membros, depois de serem batizados numa campanha de evangelismo feita por um pastor, começaram a abandonar a igreja. Percebemos até aí. Mas ao abandonar a igreja, pouco a pouco sobraram somente 12 irmãos. Então eles decidiram que, olha, não faz sentido uma igreja que iniciou como 60, agora no 12 continuamos a congregar. Melhor é nós pararmos, cada um vai congregar em sua casa. Ou seja, a igreja estava, ou o pequeno grupo estava se afastando. Estava se desfazendo totalmente. Mas, no mesmo dia, receberam uma carta. Ellen White e sua família diziam que iam passar no sábado a seguir, no mesmo lugar que eles. Todos começaram a se chamar, avisaram-se de que teriam visita no próximo sábado. Deveria se chamar visitas, e especialmente aqueles irmãos que abandonaram a igreja. Está a perceber? Então, quando esses irmãos voltaram, a irmã Ellen White chega com a sua família no sábado seguinte, vê que a igreja está cheia. No momento em que ela ia meditar, de tarde, no JA, no programa da tarde, ela teve uma visão. Ou seja, Deus lhe lembrou de uma visão. Ela viu ali irmãos que Deus havia lhes mostrado a apostatar. Ela falou, irmão, ao lado da árvore XX,
Deus me mostrou, ou eu não conheço o seu nome, porque ainda não se apresentamos. Sim. Mas Deus me mostrou que você fez isto, mais isto, mais isto. Então Deus quer que você faça isto. E você entre numa vida de reforma, possa se arrepender dos seus pecados e voltar para a igreja. Irmã, aí no meu lado, também isso mais. Então, ela foi citando irmão por irmão. E depois daquilo, eles confirmaram de que aquilo era realidade. Sim. E se converteram. A igreja cresceu. Então, Deus nos mostra, através do dom profético, que o que Ele quer é a nossa salvação. Ele quer trabalhar com o homem de forma direta, em prol da nossa própria redenção. Então, esse é um privilégio. Quando Ele nos dá o dom profético, é para que nós possamos arrepender-nos e compreender que o Deus dos nossos pais nos acompanha. E conforme Ele diz na Bíblia, em Deuteronômio 30, versos 19, Ele diz que eis coloco diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam tu e a tua família. Então, é o objetivo de Deus que nós vivamos. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Então, Ele continua fazendo esse convite a mim e a todos que nos acompanham. Ao irmão também, que nós possamos renovar o nosso estilo de vida, renovar as forças por saber que existe um Deus no céu que constantemente se preocupou por me salvar. Enviando o seu filho para morrer, Ele se fez um sacrifício que Ele quer que vale a pena. Nos lavando e nos purificando para viver uma vida sem pecado e sem arrependimentos. Exatamente. Então, resumindo tudo, o propósito de Deus é de nos chamar à razão. Exatamente. Através do Espírito de profecia. Trago aqui mais uma outra questão. Como que nós devemos lidar com o Espírito de profecia? Eu também poderia estender essa questão para as pessoas que nos acompanham. Como é que nós lidamos com o Espírito de profecia? Porque nós não gostamos de ser repreendidos. Dói quando nós ouvimos que o nosso cardápio, especialmente, não pode mais ser como era. Exatamente. Nós crescemos dentro de doutrinas, nós crescemos dentro da tradição, e agora, quando Jesus nos chama a vermos uma nova vida, nós se acostumamos com o evangelho do fariseu. Nós se acostumamos em comprar dentro do templo e vender. Mas Jesus chega e diz, não podemos fazer da casa de Deus um lugar de negócios. Então, nós não estamos dispostos a receber aquela mensagem. Nós temos sempre colocado um pé à frente para seguir a Cristo, mas um pé atrás com os bens materiais do mundo. Então, a decisão que deve ser feita perante essa questão é que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Mesmo que isto custe sacrificar os meus gostos ou o meu coração. A Bíblia já diz que o coração é enganoso. Então, não devo dar ouvidos ao coração, mas olhar para Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. Somente nele alcançamos a salvação, somente nele alcançamos um porto seguro. Então, ao olhar para a profecia, devemos compreender que é a voz de Deus chamando um pecador para que saia das trevas para a sua maravilhosa luz. Possamos compreender que o objetivo de Deus não é que nós vivamos uma vida dura e de críticas, uma vida pesada, onde que agradar a Deus se torna algo fadonho, mas que possamos fazê-lo com prazer. Porque o objetivo principal de Deus ao fazer o homem é que esse vivesse em harmonia com o seu caráter, que o caráter de Deus fosse visto e imprimido nas nossas vidas. Então, que façamos esse propósito mediante o Espírito de profecia, possamos compreender que é através do Espírito de profecia que Deus sempre chamou os homens para se arrependerem. Por isso que nós vamos clamar dentro e fora do tempo, em alta voz, para que a casa de Israel possa se arrepender dos seus maus caminhos. Esse é o ministério dos albigenses. E nós vamos completar essa obra iniciada pelos nossos pais. Essa é a fé que nos une. Eu gostaria de ler o último livro. É o livro de Hebreus 1, versos 1. Hebreus 1, versos 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus várias vezes usou os profetas. Quando nós rejeitamos a mensagem do profeta, estamos a rejeitar o próprio Deus. Exatamente. Por isso que os reformadores diziam: a quem vocês acham que estão a combater a mim? Eu sou um velho prestes a cair na cova. Vocês estão a combater a própria verdade, que é Jesus. Então, aos nossos pais foi falado através dos profetas, mas a nós, o próprio Cristo se manifestou por amor para que possa nos conduzir a toda a verdade. A luz que foi recebida por eles não foi completa porque não a podiam suportar, mas a nós é dada tudo, porque o Espírito Santo nos conduz verdade após verdade, um crescimento cotidiano, uma vida de santificação e preparação para o reino eterno. Então eu queria terminar fazendo um convite às pessoas que nos assistem
para que possamos olhar para a Bíblia, o Espírito de Profecia, como o único instrumento dado por Deus para instruir, consolar e edificar. Para que possamos ser transformados com aquilo que nós ouvimos, aprendemos e possamos viver as verdades que nós pregamos. Porque aquele que prega e não vive se torna algo diante dos seus desprezível, porque não se coloca óleo novo em vasos velhos. Então, o óleo novo que nós estamos a espalhar deve sair de vasos de honra, vasos de ouro que Deus escolheu usá-los no tempo do fim. Exatamente. Muito obrigado, irmão Júlio, pela sua explanação. E vou deixar aqui as últimas considerações, ler no texto de 2 de Timóteo, 2 de Timóteo 3,16. Sim. Que diz assim: toda escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Exatamente. Então, eu deixo essas palavras para o irmão, que toda a escritura que nós defendemos é devidamente inspirada por Deus. Sem o Espírito de Profecia, não foi Ellen White que de repente teve escrever, como posso dizer, não foi algo ideia própria. Sim, não foi algo de ideia dela escrever os livros como os Desejados das Nações e Grande Conflito. Foi tudo inspirado por Deus. Então, eu deixo aqui um apelo, irmão, que possa reconhecer que Deus está entrando na sua vida através da palavra. Deus hoje não fala conosco através de sonhos. Até pode falar, mas Deus deixou a sua palavra aqui. Deus traduziu a sua voz através de escritura que possamos ler. E também eu aconselho o irmão a ler o Espírito de Profecia. Os irmãos vão entender muita coisa lendo essa palavra. Então, eu deixo aqui as minhas considerações. E para terminar, eu pedi que o irmão possa deixar o seu like, possa se inscrever no nosso canal e também possa partilhar, porque esse é o primeiro estudo que tivemos aqui no nosso canal, Ministério Abigese.